Olá amigos, tudo bem? Aqui é o professor Anthony. Eu estou trazendo para vocês aqui algumas questões básicas de razão. Em vídeo posterior eu tratarei sobre proporção, já que esses conteúdos estão sempre juntos. Mas antes vamos aqui ao conceito de razão. O que é razão em matemática? Razão em matemática é a divisão entre dois números inteiros. Se você tiver dois números inteiros, um exemplo, dois números, um número A e um número B, e quiser representar a razão entre A e B, nesta ordem, a razão entre A e B, isso será representado através de uma fração. Uma fração A sobre B. Isto aqui representa a razão entre A e B nesta ordem. E o detalhe é que é o seguinte: se você está representando a razão nesta ordem, então o B deve ser diferente de zero. Os elementos de uma razão, a gente chama aqui os elementos de uma razão de antecedente e consequente. O antecedente é o numerador dessa fração. Aqui é o antecedente. E o denominador dessa fração a gente chama de consequente. Esses são os elementos de uma razão, antecedente e consequente. Lembrando que é sempre nesta ordem. Tá? Ele fala a razão de A para B, então o antecedente é a primeira informação. O consequente é a segunda informação, ok? Então vamos à prática e resolver um exercício numa prova de 60 questões. A prova tem 60 questões. Acertei 30. Acertei 30. Deixei 5 em branco, ou seja, 5 ele não respondeu. E errei as demais. Vamos lá. 30 que foram acertadas, mais 5 que ele deixou em branco. A gente tem informação sobre 35 questões. As demais, o que falta para completar as 60, ele errou. Então eu já sei que o total de erro é o que falta para 60. E vai ser quanto? 60 menos 35. E 60 menos 35 é igual a 25. Ok? Então foram 25 erros. Foram 25 questões erradas. Então assim a gente pode responder aqui agora. Vejam só. Lembrando que o antecedente é a primeira informação na hora de armar a razão. E o consequente é a segunda informação. Letra A. Qual é a razão entre o número de questões certas? Olha, o número de questões certas. Esta é a primeira informação. Então, este é o antecedente. E ele pergunta aqui, ó, qual é a razão? Então, se é razão, eu vou montar uma fração. Uma fração cujo denominador é a primeira informação. E o denominador será a segunda informação. Então, aqui nós temos uma fração onde o numerador é isso aqui, ó, número de questões certas. Então, já sei que o número de questões certas é 30. E o denominador é a segunda informação, é o consequente. Qual é a razão do número de questões certas para o total de questões? E a gente sabe que o total de questões é 60. Então, aqui, ó, 60. Simplificando esta fração, veja, a gente pode cortar um zero aqui e um zero aqui. Ficou 3 sobre 6. E eu posso ainda simplificar mais, dividindo por 3 o numerador e por 3 o denominador. Dividindo 3 por 3 dá 1 e dividindo 6 por 2 dá 3. Olhando para essa razão, a gente vê que de cada duas questões ele acertou uma, ou seja, ele acertou 50% do total.
ok? Indo aqui a letra B. Qual é a razão do número de questões em branco para o número de questões certas? Ó, razão, fração. Então, passo o traço da fração. Primeira informação. Do número de questões em branco. Quantas questões em branco ele deixou? 5. Para o número de questões certas. Quantas questões ele acertou? 30. Então, está aqui o 30. Dá para simplificar. Dividindo 5 por 5 dá 1. E dividindo 30 por 5 dá 6. Qual é a razão do número de questões em branco para o número total de questões? Olha, palavra razão, lembra? Fração. Primeira informação, do número de questões em branco. Quantas questões em branco ele deixou? 5. Para o número total de questões. Qual é o total de questões da prova? 60. Simplificando aqui, eu posso dividir por 5. Dividindo por 5 dá 1. E dividindo por 5 vai dar 12. Ou seja, de cada 12, uma questão ficou em branco. 1/12 das questões está em branco. Continuando aqui, mais uma questãozinha que diz o seguinte. Numa cobrança de disputa de pênalti, Ricardo bateu 12 e marcou 9. Rodrigo bateu 16 e marcou 12. Quem teve maior desempenho? Veja, nessa questão, para a gente encontrar quem teve o maior desempenho, eu preciso saber qual das razões é a maior. Quem tem uma razão maior? Qual fração vai ser maior? Qual fração de acerto é a maior? A de Ricardo ou a de Rodrigo? Então vamos montar essa fração de acerto dos dois, começando por Ricardo. Ricardo, veja, vou botar aqui. Acertos para o total de cobranças. Você pode fazer o contrário também. Mas vamos fazer aqui a razão entre o total de acertos e o total de cobranças. Certo? Então, qual é a fração de acerto de Ricardo? Ricardo bateu 12. Olha, Ricardo bateu 12, é o total de chutes, e marcou 9. Eu posso simplificar isso aqui por 3. Por 3 dá 3 e por 3 aqui dá 4. Então, Ricardo acertou 3/4 das cobranças. Agora vamos para Rodrigo. Mesma coisa. Rodrigo. Rodrigo. Agora para Rodrigo. Rodrigo bateu 16 e marcou 12. Então, como a gente está fazendo aqui, ó, o total de acertos para o total de chutes, Rodrigo bateu 16 e acertou 12. Eu posso simplificar. Eu posso dividir por 4. Se eu dividir por 4, aqui dá 3. E se eu dividir por 4, aqui dá 4. Então, ficou 3/4. E aqui também ficou 3/4. Ou seja, nenhum dos dois acertou mais, né? Os dois acertaram quantidades iguais. O equivalente é 3/4 do total. Quem teve maior desempenho? Ele não está perguntando quem acertou mais. Ele está perguntando quem teve o melhor desempenho. Então, olhando o desempenho de Rodrigo e Ricardo, a gente vê que o desempenho foi igual. Os dois acertaram 3/4 do total. Então, nenhum nem outro teve o melhor desempenho. Os desempenhos aqui são iguais. Desempenhos são iguais. Os dois acertaram. Paula resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Roberta resolveu 30 e acertou 24. Quem apresentou melhor desempenho? Bom, mais uma vez, uma questão onde você tem que analisar quem acertou uma maior fração dessas quantidades, né? Qual das frações de acertos é a maior? Então vamos lá. Vamos para Paula.
Nós temos Paula e temos Roberta. Nesse tipo de questão, onde ele pergunta quem tem o maior desempenho, nós sempre vamos comparar a quantidade de acertos com a quantidade total de questões. Então, sempre será uma razão onde a gente vai analisar o total de acertos, né? O total de acertos com o total de questões. Olhando aqui agora para Paula, é o seguinte, Paula resolveu 20. Ó, Paula resolveu 20 e acertou 18. 18, ela acertou 18 de 20 questões. A gente pode simplificar isso. Posso dividir por 2, que vai dar 9 sobre 10. Então, ela acertou 9 de 10 questões. Agora vejamos Roberta. Roberta resolveu 30 e acertou 24. Posso simplificar. Eu posso dividir logo tudo por 6. Se eu dividir 24 por 6, dá 4. Se eu dividir 30 por 6, dá 5. Repara, comparar aqui com denominadores diferentes fica mais difícil. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa fração de Roberta e multiplicar por 2 para deixar os denominadores iguais. Nós vamos ter 8 sobre 10. O que significa que de cada 10 questões, Roberta acertou 8. Então, quem foi que teve um desempenho melhor? Quando a gente deixa os denominadores iguais, fica fácil de dizer qual delas teve um desempenho melhor, porque você está comparando a partir da mesma quantidade. Então, olhando para Paula, de cada 10 ela acertou 9. Olhando para Roberta, de cada 10 ela acertou 8. Então, quem teve o melhor desempenho neste caso foi Paula. Ok? Paula teve o melhor desempenho. Eu separei aqui agora uma questão de razão que caiu na prova do Enem de 2013. Vejamos o enunciado dessa questão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras estão vendidas. Compreendeu aí? As cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras estão vendidas. Pergunta: a razão lembra fração, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras. Olha, a razão vai ser uma fração entre o que? Aí ele vai dar as quantidades. Qual é a primeira informação que ele deu? A primeira informação é a quantidade de cadeiras reservadas. E a segunda informação é em relação ao total de cadeiras do mesmo setor. Então aqui, ó, a razão entre as cadeiras reservadas, a reserva, e o total de cadeiras. Uma questão simples. Nós precisamos agora contar as cadeiras reservadas. Vamos lá. Você vem aqui na figura, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras reservadas. E qual é o total de cadeiras? O total de cadeiras a gente não vai contar uma por uma. Basta usar aqui a ideia de área de uma figura. Nós contamos quantas cadeiras estão dispostas na horizontal, quantas estão dispostas na vertical e fazemos a multiplicação. Nós temos na horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora,
10 cadeiras nesse sentido. E quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 cadeiras nesse sentido. 7 vezes 10 é um total de 70 cadeiras. São 70 cadeiras. Então aqui, ó, 70 é 17 sobre 10. A razão entre o total de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras deste mesmo setor. Alternativa de letra A. Nessa parte, vou falar um pouco da aplicação do conceito de razão em algumas situações. Situações que são muito frequentes em provas, inclusive. O primeiro delas é escala. Escala usa o conceito de razão para ser definido. A gente diz que escala é a medida do comprimento do desenho dividido pela medida do comprimento real. Ou seja, a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida do comprimento real do objeto. Uma aplicação muito comum de escala é na representação de plantas baixas de apartamentos ou casas ou algum outro tipo de projeto de arquitetura. E está aqui uma representação de um apartamento desenhado em planta baixa em escala. Você vê aqui, isso aqui tudo foi colocado em escalas, para você ter noção do que está acontecendo, noção do tamanho do apartamento. Então, sabendo disso, que escala é a razão entre, anote isso aí, é a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida do comprimento real do objeto, a gente pode resolver essas questões. Não tem nada demais. É algo muito frequente, inclusive, nas provas do Enem, aí uma questão de escala. A escala de um terreno na qual o comprimento de 60 metros foi representado por um segmento de 3 centímetros o que está acontecendo aí? É o seguinte, ele pegou um comprimento de 60 metros e representou em um desenho por um comprimento de 3 centímetros. Ele quer saber em que escala isso está desenhado. A gente sabe que escala é a razão entre a medida do desenho, que é essa daqui, 3 centímetros, dividido pelo tamanho do comprimento real, que é 60 metros. Mas tem um detalhe. Essas medidas aqui são de mesma natureza, estão em unidade de comprimento. Então, para poder operar isso aqui, eu preciso transformar, deixar as duas na mesma unidade de medida. E eu vou chegar aqui e vou passar o metro para centímetro. E de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Correto? É só lembrar da sequência. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Você está no metro, quer chegar no centímetro, vai andar 2 casas. E essas 2 casas descendo equivale a multiplicar por 100. Então, multiplicando isso aqui por 100, você vai ter o seguinte. Multiplicando por 100 é só acrescentar 2 zeros. Então, ficará 6.000 centímetros. Agora, eu posso fazer a simplificação. Eu posso dividir o 3 por 3 e dividir o 6.000 por 3. Portanto, essa escala será de 3 dividido por 3 dá 1. E 6.000 dividido por 3 dá 2.000. Ok? Então, essa escala ela representa a medida de 1 centímetro no tamanho do desenho para 2.000 centímetros no tamanho real do objeto. A escala é de 1 para 2.000 e isso encontra-se na alternativa de letra B. Escala de 1 para 2.000. Nenhuma dificuldade no conceito de escala. É desenho sobre tamanho real
tudo na mesma unidade de medida. Uma outra aplicação do conceito de razão está aplicado aos conceitos de geografia, que é a densidade demográfica. A gente quer saber se uma região é povoada, populosa, a gente usa o conceito de densidade demográfica, que é definido a partir da razão entre o número de habitantes e a área destinada a esses habitantes. Você consegue descobrir se uma região é populosa ou povoada, né? Então, anota esse conceito, ou então dá um jeito aí para você não esquecer disso, que a densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área total destinada para eles, ou seja, é a razão entre o número de habitantes e a área. Então vamos ver esse exemplo aqui. Na cidade de Três Corações, o número de habitantes é 30.000. Ó, o número de habitantes é 30.000. Então, sabendo-se que a área é de 100.000 metros quadrados, podemos afirmar que a densidade dessa cidade é. Então, a gente sabe que a densidade demográfica é o número de habitantes, ó, número de habitantes, 30.000, dividido pela área destinada a eles. Então, a área aqui dessa região é de 100.000 metros quadrados. Então, sobre 100.000 metros quadrados. Agora, basta simplificar. Eu venho aqui e vou cortando zeros. Eu cortei 3 zeros aqui, cortei 3 zeros aqui e ainda resta um zero aqui, eu cortou. A densidade ficou 3 décimos. Se você quiser deixar em números decimais, isso fica 0,3. Mas tem um detalhe. Lembra que aqui é o número de habitantes. E aqui embaixo é a área. Aqui você tem habitantes. E aqui você tem a área em metros quadrados. Então, nós temos aqui 0,3 habitantes por metro quadrado. Ok? Então, 0,3 habitantes para cada metro quadrado. E com esse cálculo, os geógrafos conseguem determinar aí se essa região é densamente populosa ou povoada, algo desse tipo. A velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo que um objeto leva para percorrer esse determinado espaço. Aí a gente sabe lá da física que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Mas, usando o conceito de razão, a gente vai falar que velocidade média é a razão entre o espaço e o tempo. Nesta ordem, viu? Lembre-se sempre que é nesta ordem. A primeira informação vem no antecedente e a segunda informação vem no consequente. Então, como exemplo, nós temos aqui a velocidade constante para se percorrer 240 km em 3 horas. A gente sabe que a velocidade média é a razão entre o espaço é de 240 km, ó, 240 km sobre 3 horas. Basta dividir 240 por 3, isso dá 80. Como as grandezas têm unidades de medidas diferentes, a gente diz que são grandezas de naturezas distintas, elas precisam ter uma unidade de medida. Como você não consegue dividir quilômetro por hora, vai ficar representado assim, km por hora. Esta é a velocidade desse objeto. Tranquilo? Então, nós fizemos aqui, nós demos o conceito de razão, que é a divisão entre dois números dados na ordem. Se você quiser a razão entre A e B, você representa através de uma fração, A sobre B, de modo que o de baixo deve ser sempre diferente de zero. E fizemos algumas aplicações. Demos o nome aqui, o A chama-se antecedente,
O B chama-se consequente.